Olá, eu vou falar para vocês, como mencionei num outro vídeo, que eu iria falar a respeito da espiritualidade, suas graduações, né? Então vamos começar com Deus. Deus é muito complicado, porque cada um de nós vemos Deus de uma forma, né? Porque ele não tem imagem. Eu não conheço ninguém que tenha visto Deus mesmo, né? E cada um de nós vemos Deus de uma forma. Só que o mais importante é que saibamos que existe uma energia maior, superior a tudo, que comanda o nosso universo, que protege todo o nosso universo. Teve até uma época que acreditava, eram deuses os astronautas, porque aos meus 15 anos eu vi uma nave espacial e para falar a verdade eu morri de medo, fiquei paralisada, tá? Então a prova da existência de Deus é a nossa natureza, é o ar, o universo, os planetas, o Sol, as estrelas, a Lua, o ar, como já falei, a água, o vento, a natureza linda que nós temos, não é? Então, cada um deve definir Deus da sua forma, da sua maneira, mas que tenha no coração algo que realmente ligue a um Pai maravilhoso e esplendoroso, superior, com grandes capacidades, né? E é isso. Agora, abaixo de Deus, quem está abaixo de Deus? Jesus? Jesus, ele fica ao lado de Deus. Jesus é considerado o nosso grande irmão, Pai. Jesus é o que fica comandando a tudo e a todos, principalmente o amor. Porque Jesus veio para a Terra, ele encarnou para que nos ensinasse e deixasse a prova do que é amor e principalmente o amor incondicional. E também temos os arcanjos. Os arcanjos, eles são como se fosse não o soldado de Deus, porque o soldado de Deus são os querubins. Os arcanjos, eles são tipo generais. Eles lutam junto a favor de Deus e para que nos proteja contra o mal. E os arcanjos são os nossos salvadores. Eles comandam um exército de anjos. E também existe uma associação dos anjos com os mestres ascensores. São 7 mestres ascensores. Apesar que um dos mais conhecidos, que é Saint Germain. Saint Germain é o mestre ascensor da transmutação da cor lilás, e que ele tem
uma chama gêmea. Saint Germain tem uma chama gêmea. E eu não sei direito o nome dela. Point, ah, tá. E ela foi coroada até por ele. E ela trabalha junto com Saint Germain. Inclusive, existe uma pintura dela. Bom, depois dos arcanjos, né, tem os nossos anjos da guarda. E os nossos anjos da guarda são únicos. Um exemplo, você pode ter um anjo da guarda chamado Hieradel. Eu também tenho Hieradel. Só que o seu anjo da guarda Hieradel não é o mesmo que o meu. Cada um de nós temos um único anjo da guarda por toda a nossa vida. E ele é batizado conforme a nossa data de nascimento. E esse batismo, por quê? Porque dependendo da hierarquia dele, ele vai atuar junto conosco uma forma diferenciada de vida, de comprometimento com a nossa vida, de comprometimento com o próximo. E também temos os santos. Aí que é complicado. Porque no catolicismo existem seus santos intitulados como Santo Antônio, Santo Antônio, tem São Sebastião, São Jerônimo, Nossa Senhora da Conceição Imaculada, Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Então, são vários. Santa Bárbara, Nossa Senhora da Aparecida. E tem também o africano, que são os orixás, né? E os nórdicos são os deuses nórdicos, Odin, as deusas Nornes, e vai adiante, Thor, Zeus, o deus Hades, adoro o deus Hades, e é um deus do submundo. E então, os da mitologia negra, os da mitologia grega, né? Eu tô com negra porque acabei de receber a materialização que fizeram para mim e é o que eu sonhei e saiu mesmo o que eu sonhei. Bom, e aí o importante é que com certeza me livrei do que fizeram contra mim. E então são esses santos, vamos, né, chamar como santos, são seres que viverão na Terra com seus poderes, com poderes e dons que Deus deu, que Deus proporcionou, né? Que nem Odin,
Odin, ele recebeu, depois, ele já tinha clarividência, ele já era um grande espírita, só que ele precisava de mais. Ele precisava saber mais, ele precisava ter uma ferramenta para ajudá-lo a ter certeza do que ele via. E ele fez o seu sacrifício. É tanto que o enforcado, por muitos, é representado por um homem que está de ponta cabeça e ele se coloca no sacrifício, e Odin fez isso. Ele se dependurou numa árvore, passou 9 dias e 9 noites dependurado com uma lança, e ele pediu que ele tivesse a graça de ter uma ferramenta, ou que ele pudesse ter a certeza do dom que ele tinha. E as deusas Nornes deram para ele as runas. E com as runas ele conseguia ter a certeza do futuro, ou energia do momento da pessoa. As runas, elas mostram a nossa sorte, e muitas vezes do porquê não temos essa sorte, que elas estão bloqueadas. E mostrando que estão bloqueadas, nós temos a oportunidade de nos livrarmos desses bloqueios para que consigamos ter a sorte. Então, voltando aos santos, né? Santos, ele não fica aqui com a gente, ele fica lá no plano astral. Ele fica no plano astral para mandar energia necessária para cada um de nós. Todos nós, seres humanos, nós temos todos os santos, todos eles nos protegem. Só que eles não ficam 24 horas em cima da gente. É conforme nós pedimos. Todos nós temos 1, 2, 3, 4, 5 que nos protege, que nos ajuda a nos direcionar, que do nosso destino, tá? Ajuda a compreendermos nossos karmas e seguirmos com os nossos karmas. Eles influenciam nas nossas personalidades e capacidade. Então, quando nós pedimos para Deus o que nós estamos necessitando, e normalmente quando conversamos com Deus é porque estamos sofrendo, infelizmente é assim, é a verdade, e Deus autoriza os nossos santos a emanarem a energia necessária para que possamos adquirir o que mais desejamos. Agora, os guias. Os guias são aqueles que foram como nós. Só que eles pecaram. Todos pecaram. Todos. Pecaram de tal forma que não tinha como nascer novamente. Quando acontece isso, eles deixam a alma guardadinha, a alma deles guardadinha, porque a alma vai para o submundo para ser julgado.
E aí a alma é julgada porque ela é responsável dos nossos sentimentos. O espírito é a nossa razão. E então a alma ela fica no inferno, ou fica guardada, vai para o umbral, ou vai para um outro local, preso até o espírito conseguir resgatar os erros cometidos que não tem como resgatar em vida. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa ser guardião de um ser humano e então também ajudar, por exemplo, o meu guia. Ele, ela, temos muitos, tá? Nos ajuda a nos guiar para o caminho certo conforme o nosso destino. E nós temos a obrigação de estudar para que eles consigam se desenvolver e ter o entendimento do que ele precisa fazer para ter a luz e também resgatar os karmas deles, os erros deles. Então, tem um que vem por parte de Ossan. Desculpa, engasguei com a minha própria saliva. Normalmente é um caboclo, foi um índio, um pachá, um pajé. Tem da linha de Obaluaê. Normalmente da linha de Obaluaê são os que foram médicos e que erraram como médicos, cometeram muitos erros como médicos. Só que normalmente eles vêm quando os kardecistas é que tem mais, que trabalha mais com esses espíritos que foram médicos. E Meimei também, mas é o kardecismo que trabalha mais com eles. E também Oxóssi, da linha de Oxóssi também tem os caboclos, os pajés e assim, e vai, tá? Tem do marinheiro, tem o Exu, né? A Pombagira. Apesar que todos os espíritos que tem que incorporar no nosso corpo, usar o nosso corpo para fazer o bem, todos são espíritos que é considerado que não é que são Exus, tá? Não é, mas são espíritos desencarnados que cometerão seus erros, sim. Agora, os Exus e as pombagiras, existem falanges, tá? As falanges, por exemplo, o meu vizinho tem a Maria Padilha. Eu também tenho a Maria Padilha. Mas isso não significa que a minha pombagira seja a mesma que a dele. Não. Todos nós temos um único que vem na falange. Na falange da Maria Padilha,
falange do Tiriri, falange do Exu Sete Caveiras. Sete Caveiras, todos que nós conhecemos são falanges. O espírito que vem na falange, que é nosso, é só nosso. Quando um deles diz, eu tenho que ir embora porque eu preciso cumprir, ir para um terreiro, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque os nossos só trabalham com a gente. Se for sair para algum lugar, é porque precisa fazer algo ao nosso favor, para nós que somos a matéria que eles utilizam para que entre em contato com alguém. As pessoas que incorporam, tem pessoas que têm o dom da leitura, então eles ajudam na leitura das cartas. Cada um tem a sua forma de receber as mensagens. O Exu normalmente fica nas nossas costas. Todo mundo tem um Exu, uma pombagira. Todo mundo pode ter 2 Exus, pode ter 2 pombagiras, vai depender muito do desenvolvimento de cada ser humano. Então, quando nós conseguimos elevar os nossos guias de tal forma que tem um outro para gente elevá-los também. Então, quando dizem, você precisa se desenvolver, todo mundo precisa se desenvolver. Para quê? Para desenvolver os nossos guias. E os nossos guias vão nos desenvolver também. É uma troca. Uma troca entre guias e nós, espíritos e nós, né? Então, quando eles incorporam, usam o nosso corpo para falar com alguém, nós estamos emprestando o nosso corpo. E tem muitos que não incorporam, só que eles usam a boca da pessoa. Tem gente, a maioria dos evangélicos, eles têm o dom da palavra. Eles têm o dom, o tarô deles é a Bíblia. O tarô deles é a forma deles passarem a palavra para alguém. Só que ao ler, com a sua intuição, ele abre uma página da Bíblia e ele faz a interpretação para nós, a palavra de Deus. Só que existem aqueles que realmente sabem passar para o ser humano o que realmente Deus está querendo passar. Existem aqueles que distorcem. Da mesma forma, com a leitura da carta, com a leitura dos búzios, com a leitura das runas, depende muito do aprendizado de cada um. Então, a forma que cada um também recebe as informações. Muitas vezes, quando eu estou lendo um baralho, ou uma carta, uma lâmina, eu tenho informações de vários. Muitas vezes é o anjo da guarda transmitindo alguma coisa, outras vezes é a minha cigana, mas na maioria das vezes é a minha cigana de chão, não a minha cigana orixá.
porque o Exu Orixá, ele é o único orixá que fala com a gente. Porque o resto são eles que trazem a informação dos santos para a gente. Se Ogum vem falar com a gente, ele não fala direto conosco. Ele fala com o nosso Exu Orixá. E o Exu Orixá, ele transmite muitas vezes para os nossos ciganos, para os nossos guias, a passarem para a gente a informação. E dependendo se você tem um Exu Orixá como seu protetor, ele fala direto com você. E então, numa leitura, fica uma entidade, um guia ou um espírito, seja qual for o título, mas são espíritos desencarnados que têm que pagar pelo que fizeram. Eles é que nos dá a informação. Enquanto eles estão nos dando a informação, os outros vão trabalhando para saber, para vasculhar, e vai trazendo. Porque uma leitura de cartas presencial, ela é uma leitura assertiva, né? Porque são os nossos guias conversando com os guias da pessoa. E se não existe isso, também tem, não é que não existe, existe, tá? Existe também a conexão com os anjos da guarda. Existe a conexão com os arcanjos. Existe a conexão com os santos. Existe uma conexão por que tem que ter essa conexão com os orixás, os santos, ou os mestres ascensores? Porque eles vão trazer o que está escrito lá no livrinho, o que você tem que cumprir. E aí eles trazem toda a informação, ó, fulano já fez isso, fez aquilo, ainda tá faltando assim, assim, assado, papapá, ele não vai para frente porque tá acontecendo isso, aquilo. Agora, por que tá acontecendo isso e aquilo? Quem vai falar são os Exus e as pombagiras. Os Exus e as pombagiras chegam a falar assim, olha, ele está macumbado e ele precisa se livrar dessas energias negativas. Ele precisa se livrar de tal coisa, ele não cumpriu tal coisa. É onde nós que lemos a carta vamos passar para o consulente. Então, quem fala com a gente são os espíritos que já se foram, que não pode encarnar enquanto não cumprirem com uma boa parte dos seus pecados. E dependendo do pecado que ele cometeu, ele cai numa falange. Por quê? Porque são erros, né? Erros cometidos que a falange precisa trabalhar específico com os problemas das pessoas, conforme os problemas das pessoas, conforme as dificuldades que o ser humano está passando. Então, quanto mais bem nós fazemos, eles também estão fazendo esse bem que os ajuda a ganhar luz, e cada vez eles ficam tão fortalecidos e conhecedores do que é o bem real,
que nem precisamos pedir nada para eles já sabem o que fazer. Eles fazem por nós. E fazem. Então, é isso a diferença. Tem a cigana, né? Por exemplo, a minha pombagira, ela vem representada como uma cigana. Ela vem como uma cigana, ela tem o nome. Aí, quando ela tá virada no Exu, na esquerda, que ela precisa fazer trabalhos pesados, ela vem como pombagira na falange dela, mas é a mesma. Quando eu leio cartas, ela não está se apresentando como uma pombagira, ela vem como uma cigana, ela se apresenta como uma cigana com um nome, último nome que ela teve na vida dela. Agora, quando tem que fazer um trabalho meio assim, meio tenebroso, né? Ela se apresenta como pombagira numa falange, de uma falange. É isso. E o Exu também, ele também tem essa capacidade de se apresentar como um cigano, com o nome da última vida, e quando ele precisa ficar virado para a esquerda, ele vem como Exu dentro de uma falange. Normalmente isso acontece quando pertencem à linha de Ogum Xoroquê. Ogum Xoroquê, ele é metade, falo, né? 6 meses ele é Exu, 6 meses ele é santo. Ele não é que fica 6 meses como Exu e 6 meses como santo, não. Quando ele precisa da força, da luz, ele é santo. Quando ele precisa da força do negativo, ele vira o Exu. E a história do Exu Orixá é muito bonita. Muito bonita. E normalmente quem tem algum Xoroquê é bem específico, porque existiu uma promessa entre os santos, os que foram vou explicar melhor. Salomão foi o primeiro que Deus concedeu construir um templo para que se reunissem pessoas para contemplar, estudar, orar. E Sabá, ela foi a rainha da Etiópia, né? Rainha de Sabá, que é Maqueda. Ela viajou mais de 2.000 quilômetros, levando fortunas de presente para Salomão, para conhecer esse poder que ele tinha. Ela precisava saber. É tanto que quando ela voltou para o seu reino, para a sua terra, ela construiu um templo que era porque ela também adquiriu esse lado, sabe, do cristianismo, e ela construiu um templo. E ela foi muito apaixonada, ela amou muito Salomão. Só que Salomão tinha várias mulheres. E quando ele soube que ela havia falecido,
que ele descobriu o quanto ele a amava. E quando ele morreu, ele encontrou-se com a Maqueda, a rainha de Sabá. Ele prometeu para ela que em todos os lugares que ela estivesse trabalhando, ele também estaria com ela. E quando eles estão virados no santo, eles são Salomão e Sabá. Quem tem Sabá, tem Salomão. Quem tem Salomão, tem Sabá. Só que é assim, nem sempre, e quando acontece isso, a outra pessoa que se relaciona com você, se você tem o Ogum Xoroquê, um dos dois você tem, como desejos da alma, tá? Um dos dois você tem. E aí você vai precisar encontrar o outro que tem o par, porque eles precisam trabalhar juntos. Essa foi a promessa. E normalmente essas pessoas também têm Saint Germain, porque Saint Germain tem a chama gêmea. E a chama gêmea está com outro. E também existe, quando eles estão virados no Exu, que eles precisam dar essa virada, eles são o rei da sete encruzilhada e a rainha da sete encruzilhada. Eles comandam todas as falanges. Então, cuidado com pessoas que têm Ogum Xoroquê, né? Não pode errar com Ogum Xoroquê, não. E quem tem Ogum Xoroquê não segue nenhuma religião, não fica numa casa, tá bom? Essa é a dica. Coitado, né, de nós que temos metá, porque pessoas que têm muito santos, que é metade, sofre muito, porque tem uma variação de humor muito grande. E também metá, eu digo que nem Oxumaré. Oxumaré é metade arco-íris, 6 meses arco-íris, 6 meses cobra. Logum Edê. Logum Edê, ele é lindo. Ele é filho de Oxum com Oxóssi. Ele fica na margem do rio. Porque ele é metade. Ele é metade, só que Logum Edê é um pouquinho diferente. Quando o filho de Logum Edê precisa da força de Mamãe Oxum, então Mamãe Oxum assume. E quando precisa da força de Oxóssi, é Oxóssi que assume. Também é complicado ter essa personalidade. Nós temos humores variados, muito variado. Só que existe uma vantagem: pessoas que têm um domínio maior e o conhecimento maior, quando tem esses santos, consegue compreender melhor as pessoas. Só que demora muito para nós termos essa compreensão e esse domínio, para que nossos humores não mudem. Por isso que Logum Edê é alegria.
Porque ele dá alegria ao filho e às pessoas necessitadas da alegria. Agora, existem outras influências dos orixás que é incrível como realmente nós seres humanos comuns, quando um arquétipo é dominante, sabe? O arquétipo de um orixá é dominante. E então nós temos que tomar muito cuidado também para não sermos negativos e trabalharmos muito com o lado ruim, porque nós começamos a puxar o arquétipo negativo do orixá. E é onde nós vamos puxar o negativo do nosso nó do sul também. Viver é poder, viver é complicado, ser feliz mais complicado ainda. E se vocês não entenderam, eu deixo livre para as pessoas que assistirem a esse vídeo perguntarem alguma coisa que eu respondo, tá? Se eu tiver o conhecimento e se tiver realmente a altura, eu respondo, tá? Voltei. A chama gêmea de Saint Germain é a mestra Portia. E o arcanjo que protege as almas gêmeas, as pessoas que se amam, pessoas destinadas uma à outra, tá? Que defende, que protege o amor, é o arcanjo Raniel. E dizem que arcanjo Raniel é o protetor das chamas gêmeas. Mas Saint Germain, por que também não poderia ser? Se ele tem uma chama gêmea, não é? Tá aí uma dica, tá bom? Então, tchau. Até um próximo vídeo.